Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 3 João, capítulo 1, verso 10, que diz: Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Bom, queridos, nesse verso o apóstolo João continua o que ele iniciou no verso anterior, ou seja, comentando sobre um indivíduo chamado Diótrefes, que aparentemente era o líder da igreja a quem o apóstolo João dirige, a carta, a quem Gaio fazia parte. Esse Diótrefes, então, ele liderava a igreja, era o pastor da igreja, porém ele tinha algumas falhas de caráter, Primeiro, ele gostava de se exaltar, gostava de se promover, gostava de ser o mais importante. E, além disso, ele tinha esses outros problemas comentados aqui no verso 10. E o apóstolo João diz que, quando ele for, se ele for, ele vai ter que chamar a atenção dessa pessoa. Veja só, queridos, o que a gente pode destacar aqui? Veja que, mesmo numa época onde havia ainda um dos apóstolos originais de Cristo vivo, ainda assim a igreja passava por problemas. Ainda assim a igreja tinha que passar por adversidades. E isso, queridos, é absolutamente normal. Toda igreja tem problemas, toda igreja passa por momentos de tribulação, passa por momentos de corrigir os seus rumos, de um irmão ou outro precisar crescer em determinada questão. Ora, isso é absolutamente comum em qualquer lugar onde haja ser humano, onde haja relacionamentos. Nas famílias é assim, no trabalho é assim, enfim, em qualquer reunião humana há essas questões, há problemas a serem resolvidos. Isso é normal, queridos? Há até a brincadeira que se diz, se você ficar sabendo de uma igreja perfeita, não entre lá, porque senão, o momento que você entrar, aquela igreja, pronto, já não vai ser mais perfeita. E é verdade, queridos, todos nós somos imperfeitos. Em uma reunião de pessoas imperfeitas, é claro que vai ter atritos, vai ter questões, vai haver problemas. E diante desse problema que essa igreja aqui, no caso, estava passando, de ter um líder aqui que era autoritário, que queria dominar todas as pessoas com mão de ferro, qual que é a sugestão aqui do apóstolo João? Ora, abandonem a igreja, vão para suas casas, deixem de se reunir. Não, queridos, isso nunca é o melhor. O apóstolo João, o que ele diz que ele vai ter que fazer é chamar a atenção do Diótrefes. Enfim, o que é necessário é corrigir, apontar um caminho. O problema que existir, queridos, ele precisa ser resolvido. Diante de um problema, você não abandona a causa. Pelo contrário, você luta ainda mais pela causa para que aquilo seja corrigido. Isso é algo óbvio, isso vale para tudo, para todos os relacionamentos. Num casamento, se surge um problema, a solução não é abandonar, é procurar resolver o problema. Não é abandonar a causa, mas lutar por ela. Porque, queridos, nas igrejas sérias, eu estou falando aqui sobre as igrejas sérias que pregam o evangelho. Em lugares onde não se prega o evangelho, aí a história é outra. É claro que o ideal é você ir, como já foi comentado, ir apoiar as pessoas, os ministérios que preguem o evangelho. Agora, se for uma igreja séria, mas há problemas, o que você precisa fazer, meu irmão? É abandonar? Não, claro que não. Você primeiro ora pela questão, para que Deus abençoe, para que Deus corrija aquele problema e faça parte da solução. Deus tocou no seu coração e você detecta um problema, e Deus te deu esse discernimento, seja uma parte da solução. Busque ajudar, porque para criticar, queridos, nós já temos o diabo, já temos as pessoas do mundo, já temos as pessoas que têm um mau caráter. Então você vai ser uma pessoa para criticar?
Me diga, você vem para causar problemas, para aumentar os problemas ou para somar, para ajudar, para abençoar? Né, queridos? Há pessoas que se empenham muito pelo reino de Deus, que se esforçam, mas ainda assim, pelas suas limitações, pela sua falta, às vezes, de conhecimento em determinada questão, elas têm dificuldades, queridos. E o que o nosso papel é ajudar. Porque essa obra, queridos, é uma obra de Deus. É o reino de Deus, é a palavra de Deus sendo pregada. Então, o que nós pudermos fazer para ajudar, esse é o ideal. E compreendendo, queridos, as limitações do ser humano. As limitações do ser humano. Eu já comentei aqui, eu vou sempre dizer isso. Eu sou uma pessoa falha. Eu vou falhar com vocês, infelizmente. Eu vou cometer os meus erros. E quando os fizer, orem por mim, né? Intercedam por mim e me perdoem. Porque eu reconheço as minhas falhas e eu te peço a todos vocês, me perdoem. E assim em todas as igrejas, queridos, que a gente busque ser pessoas que acrescentam e que compreendem que estamos... Claro, Deus está operando, Deus está realizando a sua boa obra, mas há seres humanos ali. E, portanto, vai haver falhas de todos os lados, desde os irmãos, desde os líderes, todos. Agora, se a gente tiver a sabedoria de entender que todas as pessoas que estão ao nosso redor são seres humanos que carecem de perdão, que carecem de compreensão, assim como nós carecemos, todos nós carecemos, então, queridos, fica mais fácil o convívio, sem essa expectativa esmagadora de perfeição nas pessoas. Não espere perfeição de ninguém, porque você só vai se iludir, só vai se decepcionar e coloca um peso na outra pessoa e faz de você um julgador por excelência. Você vai ficar julgando as pessoas, vai ficar apontando o dedo para as pessoas, enfim, vai ser um fariseu. O tempo todo acusando, esfriando o seu coração e sendo uma pessoa que só condena os outros. Né? Então, que a gente busque, queridos, sermos pessoas que ajudam, que entendem, que compreendem, que buscam resolver a questão. Claro, dependendo do problema, se for um problema sério, claro que há medidas para cada coisa, mas... nas falhas pequenas, queridos, nas falhas secundárias, nas falhas normais do ser humano, vamos ser compreensíveis. É claro que a questão aqui de Diótrefes me parece até razoavelmente grave, né? Porque parecia ser uma pessoa muito autoritária e que estava, né, fazendo calúnias, aparentemente, contra outros irmãos, inclusive o apóstolo João. Ele diz aqui que ele estava comentando com palavras maldosas em relação a eles. Né? Estava denegrindo, estava tentando tirar um pouco da autoridade do apóstolo João, e isso, claro, é complicado. E ainda assim o apóstolo João trata de uma maneira razoavelmente leve, né? Quer dizer, eu vou chamar a atenção dele, né? Vou buscar corrigir. Porque esse é o princípio, querido. Se uma pessoa está no erro, antes de você jogar ela fora, descartá-la, chamar ela de ímpia, não, que ela não é de Deus, etc. Não, queridos, um pouco mais devagar. Antes de atribuir nomes às pessoas, de colocar adjetivos nas pessoas, vá e converse com ela. Se você tem uma questão com a pessoa, acha que ela tem um problema, acha que ela precisa melhorar alguma coisa, de duas uma, ou você ora por ela, ou né? Vá lá e converse com ela, queridos. Porque você vai ficar o quê? Fofocando, comentando, falando pelas costas? Não, queridos, isso não é comportamento cristão. Vai e conversa com a pessoa. Igual o apóstolo João. Não, eu não vou ficar aqui falando mal de idiotas para todo mundo. Não, eu vou conversar com ele para resolver essa questão. Né? Jesus diz em Mateus capítulo 18, olha, se você tem algo contra o irmão, vá lá, converse com ele. Se esse seu irmão se arrepender, né, se você mostra o erro e ele se arrependeu, que bom, você ganhou o seu irmão, resolveu a questão. Agora, se ele recusa-se a se arrepender, o que você faz?
Sai contando para todo mundo? Não, de novo, você chama mais duas ou três pessoas, comenta o assunto com essas 2, 3 pessoas, reservadamente, pessoas que você vê uma certa maturidade, um certo bom senso, um certo conhecimento, né? Você conversa com essas pessoas. Se elas concordam com você, você vai até o irmão, você e essas 2 ou 3 pessoas, e falam com ele. Olha, meu irmão, você está errado. Se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão. Agora, se mesmo diante do seu conselho e das outras 2 ou 3 pessoas ele não se arrepende, aí você leva a questão à igreja, né? Junta um grupo maior de pessoas e fala, olha, nós conversamos, toda a igreja entende que o que você está fazendo não é adequado. E aí, se toda a igreja, num conjunto e num ato de amor, não é um ato de perseguição, não é um ato de buscar falar o mal da pessoa, não, é buscar salvar a pessoa daquele erro, buscar ajudar a pessoa, buscar abrir os olhos dela. Sempre o nosso objetivo é isso, queridos. É sempre ajudar a pessoa, é por compaixão a ela. E se ela, diante dessa amor mostrado e dessa correção que a igreja coloca, ele se arrependeu, você ganhou seu irmão. Agora, se ele não se arrepender, bom, considere ele como uma pessoa que vai precisar ouvir mais o evangelho, que vai precisar crescer mais. Até lá, aquela pessoa está com o coração endurecido e de alguma forma Deus vai tratar, de alguma forma orar para que aquela pessoa se desperte. Até lá, meu irmão, deixe aquela pessoa consigo próprio, pelo menos a sua parte você fez, que era alertar, que era mostrar. Você fez sua parte, agora entrega a Deus e deixa Deus cuidar. Você não vai ficar importunando a pessoa, não vai ficar jogando pérola aos poucos, não vai fazer daquela pessoa o alvo da sua vida, o alvo da sua crítica. Não, você alertou, buscou ajudar a pessoa. Se ela não quis, amém, meu irmão, fica à vontade, eu te dei a chance. Agora, que Deus possa te guiar nessa questão. Então, vamos ser assim, queridos, vamos conversar com as pessoas, vamos buscar resolver os problemas. Diótrefes aqui era uma pessoa problemática. O apóstolo João, antes de chamá-lo de uma pessoa maligna, antes de chamá-lo de algo ruim, ele vai procurar conversar com ele. E a gente espera, que torce para que Diótrefes possa ter sido alcançado pelo alerta de João e possa ter melhorado. E assim com todos nós, queridos. Se vocês detectarem algum problema com algum irmão, queridos, converse com todo amor, com todo carinho, porque tudo que a verdade dita de forma grosseira ou de forma muito crítica sempre fere, queridos? Sempre nos faz recuar. Agora, a verdade dita em amor, quando a pessoa nota que você está preocupado com ela, a gente vai ser bem recebido, queridos. Isso é muito bom. E que nós venhamos sempre estar preparados, como pessoas falhas que somos, alguém vir e falar, olha, nisso aqui eu acho que você está errando. Em vez de você recuar e tentar se proteger, não, queridos, pense no que a pessoa está dizendo, pense 2 vezes. Poxa, será que essa pessoa está certa no que está dizendo? Poxa, eu acho que ela está certa, eu estou errando mesmo, eu estou pisando na bola nisso. Então que a gente sempre esteja pronto para reconhecer o erro. Coloque isso na cabeça, você é uma pessoa falível. Isso não tem problema nenhum. Falhar não tem problema, queridos. O que tem problema é não reconhecer a falha. Isso sim é um pecado grave. Falhar, claro, coisas simples, não estou falando de coisas terríveis, coisas escandalosas, mas coisas simples é normal. O que é ruim é você não reconhecer falhas, porque aí você vai estar se condenando a repetir a falha e repetindo, e ficar cada vez mais cego em relação àquilo. Tá bem, meus irmãos? Vamos aprender que estamos no meio de pessoas falíveis, vamos ser compreensíveis, vamos perdoar, vamos conversar, vamos ser uma família, queridos, que vai resolvendo as questões, que vai lidando as coisas de uma forma tranquila, sem drama, sem aquele espetáculo, sem tragédias, não, queridos, de forma calma, de forma tranquila, sem drama.
tranquilamente, conversando, a gente resolve as coisas, colocando Deus no caminho, e assim a gente faz, resolvendo as coisas com a sabedoria cristã, e não rodando a baiana, não fazendo um barraco, nada disso, de forma simples, conversando com sabedoria. Ok, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.